Bora, bora, eu sou o coach Del Delambre e vamos aí à nossa lição de coach de hoje. Olha só, existe um assunto que algumas pessoas têm discutido hoje e que é muito importante para o momento aí que a gente vive no nosso país. Hoje nós estamos passando pelo que muitas pessoas chamam aí por uma crise profunda de credibilidade no que a gente chama de formação de liderança. E essa crise de credibilidade na formação de liderança, ela vai interferir em diversas áreas. E aí algumas pessoas têm colocado o que a gente pode fazer, o que a gente pode pensar diante dessa situação. Olha só, o assunto no Brasil, ele é muito complexo. Esse é o papo que a gente tem hoje aqui. Muito complexo. Por quê? Porque quando a gente fala de formação de lideranças, a gente está falando de formação de caráter, a gente está falando de família, a gente está falando de formação cultural, a gente está falando de princípios que são inegociáveis, a gente está falando de uma formação que é inteira, onde a pessoa, desde o ensino fundamental, no ensino médio e na universidade, ele não aprende apenas conhecimento teórico, mas ele aprende com exemplos de vida. O Brasil passa, nesse momento, por uma das suas maiores crises na área de liderança. As pessoas, hoje, elas desconfiam de todo mundo, porque hoje você escuta uma coisa, amanhã você escuta outra coisa completamente diferente da mesma pessoa que disse uma situação ontem. Hoje é diferente. Diante de uma crise, então, de credibilidade na formação de liderança ou nas lideranças em si, o que é que pode ser feito? Por que isso é importante? Porque outros lugares do mundo passaram por dificuldades profundas como essa que a gente está passando e eles superaram. A gente poderia citar alguns exemplos do que aconteceu na África do Sul. Eu não sei se você sabe, mas existiu um período na história dos Estados Unidos que ele tinha um grau muito alto de corrupção, e países da Europa também. Embora é preciso aqui dizer e repetir que muitos especialistas mostram que o problema central do Brasil talvez não seja a corrupção. Talvez a gente tenha aí problema na formação de educação séria, distribuição de renda séria e falta de oportunidade. Todas essas situações aí vão agravar o nosso problema. Mas diante, então, da crise aí de liderança, eu gostaria de contar rapidamente uma pequena história para você. Uma pessoa passava todos os dias por um local e ela sabia que naquele lugar existia alguns buracos que estavam escondidos. Ela tinha a oportunidade de fazer uma análise técnica do local e descobrir onde estavam aqueles buracos e resolver aquele problema. Mas como ela era muito hábil em desviar dos lugares que na concepção dela eram perigosos, ela sempre arriscava um pouco mais. O que significa isso então para a gente? Formação de liderança é coisa séria, não dá para arriscar. Talvez o momento de crise hoje pode fazer com que a gente chegue em um lugar muito melhor do que nós estamos vivendo hoje. Quais são as atitudes que a gente pode pensar disso? Não dá para achar que o problema é só de uma pessoa. Todos nós, família, escolas, universidades, ONGs, institutos, ecomuseus, diversas organizações. A gente precisa começar a pensar um pouco mais que liderança é coisa séria e que é preciso haver aí um trabalho mais próximo, que comece aonde? Lá na família, que passa para onde? Pelo ensino fundamental, que passa por onde? Pelo ensino médio, que chega então à universidade, e que formação de liderança
Não é mais apenas entregar conteúdos teóricos. Formação de liderança é exemplo de vida. Um abraço para você. Divida, debata isso com outras pessoas nesses grupos que você participa aí e vamos fazendo aí um Brasil, quem sabe, muito melhor do que o que temos hoje. Formação de liderança, esse é o diálogo com você hoje aí. Talvez um vídeo um pouco maior do que o de costume, mas às vezes isso é importante. Conversar e agir e mudar. Pra gente não esquecer, vamos lá? Bora! Divida lá o vídeo nas redes sociais e vamos fazendo o Brasil muito melhor.